Conversar com ela agora, que já está aqui no nosso estúdio. Bom dia. Tudo bem, doutora Bruna? Tudo, graças. Também, graças a Deus, bem-vinda sempre, viu? Obrigada. Doutora Bruna Kuzumoto, que é advogada, está hoje para falar com a gente de um assunto que tem gente que não gosta muito de falar, né? Porque, afinal de contas, mexe num lugar difícil, né? Muitas vezes, sem luz no fim do túnel, sempre tem, gente. A questão é só começar a se organizar, né? Exato. E eu queria que você começasse já contando pra gente, na sua análise, o que está acontecendo para a gente ter números tão grandes, tão escandalosamente grandes sobre as dívidas das famílias brasileiras. Quase 80% das famílias hoje está sofrendo com endividamento, né? Sim. Infelizmente, nós estamos sofrendo ainda com as consequências da pandemia. Não tenha dúvida que isso é um dos motivos e principais, porque a pandemia trouxe uma desorganização econômica enorme. Para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Eu fui no mercado comprar um cacho de banana, com 6, tá? Tava R$10. A gente não pode nem mais usar aquela, né, máxima que a gente usava antes. Ah, isso aqui é Exato. preço de banana. Não, porque Não, banana tá cara. banana tá cara. Então tá tudo muito caro, o custo tá muito caro, a matéria-prima está escassa. Onde já se viu não ter produção de carros novos porque não tem matéria-prima? Olha só. E isso é uma bolha, um ciclo que vai desencadeando em outras áreas. E não tenha dúvida que isso vai encarecer muito mais. Só que, infelizmente, o salário não acompanha. Não acompanha a inflação, até porque também os lucros não aumentaram das empresas. A impressão que dá quando nós somos consumidores é que, olha, se está aumentando o preço do lojista, por exemplo... Ah, o cara que tá vendendo tá rico. Tá muito rico. Só que e não, o custo tá muito alto. O frete, a gasolina, tá tudo muito alto. E logo, isso vai gerando o quê? Eu tenho necessidade, eu preciso comprar. Para eu comprar, eu preciso ter dinheiro. Eu não tenho dinheiro na hora, eu faço o quê? Uso o cartão de crédito. E aí começa a bola de neve que, infelizmente, gera esse endividamento absurdo, maior, acho que dos últimos 12 anos. Tá certo. Bom, agora explica pra gente, então, a diferença entre endividamento e inadimplência. Pra gente entender em qual lugar que cada um tá. A maior parte, 77% das famílias brasileiras estão endividadas. Isso quer dizer o quê? Endividadas, eu peguei um cartão de crédito e parcelei a minha fatura. Eu não estou inadimplente, ou seja, chegou a fatura no dia 10, eu paguei metade essa fatura. Mas no mês que vem eu vou pagar de novo. No mês que vem eu vou pagar de novo. Então, eu estou endividado, eu tenho dívidas a serem pagas. Inadimplente, chegou o dia 10, eu não tenho dinheiro, eu não pago o boleto, eu me torno inadimplente. E a partir de quanto tempo já é considerado inadimplente? Dia seguinte? No dia seguinte. Tá. Não pagou, está inadimplente. Então... Não compensou, lógico, tem uma questão de 24 horas do banco compensar o boleto, né? Assim, nossa, amanhã já estou inadimplente por uma questão de cobranças. Mas, em regra, não pagou no dia, se torna inadimplente. Agora, o banco pode cobrar no dia seguinte, como pode cobrar a partir de o próximo dia útil, né? Tá. E existe algum levantamento que mostra em quais áreas, quais são os setores que os brasileiros estão mais endividados? Tem um slide que a produção pode vamos colocar aí. quais são as principais dívidas dos brasileiros? Inclusive, eu tenho aqui, ó. Primeiro é o cartão de crédito, campeão. Campeão mundial, né? Eita. Esse daí é o cartão de crédito por quê, gente? Você tem um cartão que já tem um crédito pré-aprovado para você. Você pode passar, muito mais fácil, você está na sua carteira, você vai lá, vou no mercado. Nossa, não tenho, passou do valor que eu tenho em dinheiro, vou passar no cartão. E isso vai aquele descontrole, porque às vezes a gente esquece de anotar o quanto nós estamos gastando e tudo mais. Ah, vou comprar, tenho que comprar uma roupa, material escolar, vou passando no cartão. E aí, se você não tem o controle, não faz aquela planilhinha de gastos, do quanto você está gastando por dia, o que você gastou e quantas vezes você parcelou, isso vira uma bola de neve, que é o que acontece hoje em dia, até porque, como a gente disse, o salário não está acompanhando o valor de tudo, né? De todos os objetos ou coisa, alimentação, que está aumentando cada vez mais. Além disso, a gente tem os carnês de lojas, porque, querendo ou não, a gente precisa comprar alguma coisa, às vezes é necessidade. Quem hoje vive sem um computador dentro de casa? São poucas as famílias, infelizmente, que ainda não têm acesso à internet, ao computador, mas é um exemplo. E as pessoas vão lá, quebra meu computador, eu preciso comprar, ainda que seja o mais barato, eu vou lá e faço parcelamento naquelas lojas. E aí, às vezes, acontece alguma coisa como, por exemplo, eu gastei mais do que eu podia, teve algum mês que eu, por exemplo, não recebi o tanto que eu deveria receber, se eu sou autônomo, por exemplo.
e eu não consigo pagar. E aí vai aquela bola de neve. E o financiamento automotivo, porque muitas pessoas ainda lutam, né, tentam buscar algumas alternativas, como ser motoristas de aplicativos. Sim. E eles acabam entrando em financiamento, porque hoje em dia não compensa nem mais alugar os carros. Antigamente, né, 2, 3 anos atrás, né? O que as pessoas estavam fazendo? Locando automóvel, por causa do desgaste, quilometragem, pneu. Sim, não tinha nenhum tudo, tipo né? de... Hoje não, hoje está tudo muito caro. Não dá nem para alugar mais. E aí, infelizmente, eles entram no financiamento automotivo e não conseguem pagar. E aí vai mais uma vez para as dívidas brasileiras. A gente consegue perceber, então, nessa lista, que é justamente a questão do descontrole que faz com que as famílias fiquem endividadas. Porque tudo isso aqui tem a ver com o quê? Com crédito. Exato. Crédito que o mercado está te dando. Seja o banco, seja a loja, seja a financeira, está te dando crédito e a família não está conseguindo pagar e suprir, né? Agora, é importante a gente saber se vale a pena também a gente fazer um empréstimo para quitar essa dívida. Quer dizer, conseguir um outro crédito para tentar quitar aquela dívida. Isso é legal? É funcional? Sempre vai depender do caso concreto, mas a dica que eu sempre dou. Eu tenho uma dívida, vamos supor, de 10 mil reais, parcelas de 30 meses. Não consigo pagar, tá acabando com o meu orçamento mensal. Tá dificultando o pagamento do que é essencial, água, luz, condomínio, alimentação. Então, peraí, eu tenho que parar e falar como eu vou fazer isso. Eu posso ligar para o meu gerente e falar, você pode renegociar comigo? Eu preciso de parcelas menores, mas com os mesmos juros. Por favor, isso é muito importante, analisar os juros. Ou menos, né? Ou menos. Por menos, melhor ainda. E faz essa pergunta. Paralelamente a isso, vai em outro banco. Por quê? Hoje, gente, tem o que nós chamamos de Open Bank. Resumidamente para vocês e de forma bem simples. Você pode autorizar outros bancos olharem a sua vida financeira dentro do banco que você tem conta. Então, se você paga pontualmente, quanto você recebe, quanto de dinheiro gira ali na sua conta. E esse banco que está analisando se pode ou não, se vale a pena ou não comprar essa sua dívida de 10 mil reais, vai olhar tudo isso e vai falar, opa, vale a pena. Então, vem para cá, ele vai pagar esse banco que você deve e vai trazer a sua dívida para ele, com os juros igual ou menor, sempre batalhando para que isso aconteça, com parcelas que cabem no seu bolso. Então, assim, muitas vezes, sim, é funcional, porque quando você aumenta a concorrência, você aumenta a chance de ter juros menores. Claro. Então, é sim uma opção, mas sempre informo. Leia direitinho, verifique taxa de juros, custo efetivo do contrato, número de parcelas, qual era o valor original da dívida, para quanto vai a dívida, que são detalhes super importantes. Inclusive, a gente fez uma telinha também falando sobre isso, né? Dessas dicas para renegociar as dívidas. É legal até que você tome nota disso, porque às vezes são questões tão técnicas e práticas na hora da renegociação, né? Que muitas vezes alguma coisa pode acabar passando. Vamos colocar na tela? As dicas para renegociar as dívidas? Primeiro, lê o contrato com atenção e não entendeu, pergunta, né? A obrigação de quem está fornecendo um serviço para você é sempre informar o que se trata esse contrato, quanto tempo, qual é o valor de juros, quantas são as parcelas, tudo. Não é qualquer dúvida. E se eu não pagar? Essa é uma pergunta que quase ninguém faz. Mas tem que perguntar, porque o grande problema é quando não ocorre o pagamento. Quando uma das partes não assume. Então, por favor, sempre pergunta antes de qualquer negociação ou mesmo de realizar qualquer tipo de empréstimo. Tá. Anote os valores reais. O que significa isso? Anotar o valor real é simplesmente você anota quanto você pegou de dinheiro. Porque quando você pega dinheiro emprestado, você paga imposto também sobre isso. Né? Você paga o IOF, você paga a taxa, além tudo dos bonitinho, juros, né? Além dos juros. Anota o quanto você pegou emprestado, qual é o valor que ficou nesse contrato. Então, geralmente, você paga 10, você pegou 10 mil de emprestado, você vai pagar um financiamento de 13 mil. Estou dando um exemplo. Porque isso já está tudo lá embutido, taxa, tarifa e tudo mais. Desses 13 mil, quantas parcelas ficaram? Ficaram parcelas fixas de R$1.000. Estou dando um exemplo. Ok. R$1.000. Parei de pagar. Qual é o próximo valor que vai ficar? Já subiu para 1.500. A dívida total já foi para 20, mas eu paguei 2. Como é que fica? Por que é importante anotar os valores reais? Para você conseguir discutir com o banco o abatimento do valor que você já pagou. Sim. Porque sim, vale a pena a discussão, por mais que eles sempre vão retribuir para você. Mas isso aqui é juros, eu não posso fazer nada. Mas pode ter a história dos juros abusivos aí, né? Exatamente, esse é o ponto. Por isso que é sempre importante anotar ponto a ponto, qual é o valor de tudo que você está pagando, o que está contratando, de uma forma que você consiga ver
de forma macro. Nunca é assim, vou virar uma página, vou virar outra, que você não consegue criar uma linha de raciocínio. Tá, boa. Priorize as maiores dívidas. O que significa isso também? Sempre as pessoas, qualquer assessor financeiro vai falar para você, geralmente você vai priorizar pagar as dívidas que têm os juros mais altos. Esse é o padrão, se você jogar no Google, isso vai aparecer para você. Mas eu vou dar um alerta. Quando você priorizar as maiores dívidas, você sempre tem que olhar se você consegue manter o pagamento das suas dívidas essenciais. Água, luz, gás, condomínio, aluguel. Porque isso é algo digno da sua vida, uma moradia é digna, uma vida digna. Você não se cobre um santo e descobre outro. Exatamente. Depois disso, se eu consigo pagar água, luz, tudo bonitinho, aí assim eu vou buscar pagar as maiores dívidas. Tá, ok. E aí diminuir parcela também pode ser interessante. Sempre. Às vezes você diminuir o valor de uma parcela ou diminuir a quantidade das parcelas também pode ser interessante. Esse ponto especificamente é sempre bom você verificar com outros bancos para conseguir negociar com o banco atual com o qual você tem a sua dívida. Porque quando você tem a concorrência, você às vezes consegue uma negociação e diminuir o valor da sua parcela ou a quantidade com base na diminuição dos juros. E para tudo isso que você falou aqui, esse último item é essencial, que é justamente analisar o quanto você pode pagar. Senão você não consegue escolher a dívida que você vai pagar, as parcelas. Só que tem muita gente que não sabe fazer esse diagnóstico, né, Bruna? E é por isso que eu sempre falo, faça uma planilhinha do quanto você gasta, do que é essencial, bonitinho, do quanto você recebe e do quanto sobra disso. Para que depois você possa tomar qualquer atitude quanto a pagar dívidas e quais dívidas pagar. Ótimo. Tem muita pergunta chegando aqui, mas antes disso eu queria que você falasse um pouquinho por que essa lei do superendividamento foi derrubada. O que ela falava antes e o que mudou agora? A lei do superendividamento veio para todos os juristas, inclusive para toda a sociedade, com uma ideia de que, nossa, está todo mundo vindo de uma pandemia, ninguém está conseguindo pagar as contas. E não foram contas ou empréstimos bancários, por exemplo, que eu peguei porque eu sabia que eu não ia conseguir pagar. Não, porque eu precisava pagar uma folha de pagamento, por exemplo, de funcionário, ou precisava pagar algo que poderia, por exemplo, gerar um despejo para mim, né? O que essa lei fazia? Unia todos os seus credores e falava, vem aqui, vamos conversar e vamos fazer esse parcelamento em 5 anos para você pagar isso. Perfeito. Isso daí veio com uma ideia que deu uma luz, né, no fim do túnel para as pessoas. Porém, agora, acabou de ser aprovado um decreto, a qual determinou o que é simplesmente o que é existencial para você. O que é o mínimo existencial para que você possa viver. Tá. E aí, foi essa surpresa que derrubou todo mundo. O mínimo existencial é 30% do valor do salário mínimo, R$ 303. Tá. Ou seja, você tem simplesmente que preservar R$ 303 da pessoa que está devendo. Todo o restante, ela tem que pagar dívida. Pode ser penhorado, não pode ser penhorado? Não, é uma discussão, mas e veio com um desânimo horrível para toda a sociedade jurista, justamente por causa disso. Como é que alguém consegue viver com R$ 303? Pois é. Não tem como você falar que isso é o mínimo existencial. Não é. Quem paga R$ 303 num aluguel? Pois é. Não tem como. Não tem, não então, existe. A maior parte dos juristas estão exatamente decepcionados e achando que esse decreto acabou falando mais do que devia. Lógico que nós vamos verificar como os tribunais vão se comportar. O que a gente acha, assim, que os tribunais não vão acatar essa aplicação dessa lei, porque todo mínimo existencial depende do caso concreto. Por exemplo, se tiver alguém com deficiência dentro da sua casa, R$ 303 não tem como ser um mínimo existencial. Imagina. Né? Então, é isso que essa lei especificamente, que é o ponto crucial, que esse decreto veio regularizar a lei de superendividamento, acabou prejudicando muito mais a gente. A gente, que eu digo, toda a sociedade, Toda né? Todos nós consumidores. Claro, é uma lei que não protege. Exatamente, acabou tirando toda a nossa esperança. Mas eu ainda acho, tenho esperança que o judiciário vai tentar, sim, reverter essa situação, com certeza. Tá bom, tomara, né, gente? Bom, eu vou dar um recadinho e na volta tem pergunta do pessoal de casa, tá bom? Pessoal com dúvidas aí, dúvidas para as dívidas. Volto já com a Bruna. Beijo, meu amor. Vamos voltar com a Bruna Kuzumoto, que a gente tá tirando dúvidas agora sobre dívidas. As suas dúvidas de você de casa, pode mandar aqui, tá? No nosso Instagram. A Ana Camargo quer saber o seguinte: por quanto tempo uma empresa pode efetuar cobrança e negativar o meu CPF? O tempo que a empresa tem para realizar cobrança são de 10 anos
absurdamente. 10 As anos? pessoas ficam assim, mas como assim? Elas Uau. vão ficar cobrando 10 anos seguidos. Agora, existe uma diferença. Ingressar com uma ação judicial são 5 anos. Então, tá, eu estou devendo hoje. A empresa ela tem 5 anos para entrar com uma ação de cobrança contra mim. Bater lá no Poder Judiciário e falar, por favor, intima aquela pessoa que ela tem que me pagar. Se ela não fizer isso no prazo de 5 anos, ela não pode ingressar judicialmente, mas ela pode cobrar extrajudicialmente. Isso quer dizer ficar recebendo ligações, receber telegramas e tudo mais. E o nome do Serasa também vai ficar por 5 anos. 5 anos. Isso. Tá. Tem 2 perguntas sobre cartão de crédito, eu vou unir as duas, porque de repente já responde para as duas com a mesma resposta. A Terezinha Silva e também o pessoal do nosso fã-clube lá do Revista da Cidade. Ela está dizendo, estou endividada com 2 cartões. Qual seria a melhor opção? Negociar valor total da fatura? E o nosso fã-clube está dizendo que quando o assunto é cartão de crédito, como podemos renegociar? Podemos cancelar o cartão antes mesmo de renegociar? Vamos lá, são 2 perguntas totalmente diferentes. Né? Vamos. Sim. A primeira pergunta é, você tem 2 cartões de crédito, sempre tente negociar a fatura total, nunca ao mínimo. Porque existe o que a gente fala de empréstimo compulsório. Se você não paga a sua fatura hoje, o banco automaticamente, em 30 dias, vai entrar em contato com você. Um parênteses, muitas vezes eles não entram e já fazem o parcelamento automático. Isso não pode pela lei, tá? Porque você tem que ter a opção de escolher. Então, o parcelamento ele vai fazer o seguinte, ele tem 30 dias para você pagar. Não pagou? Ele vai te cobrar e falar, olha, vou parcelar a sua dívida em 12, 24, 36 vezes, com os juros menor do que o juros rotativo, que é um juros de 14%. Ótimo. Esse juros continua sendo alto. Então, não compensa você fazer um parcelamento da sua fatura. O que eu sugiro? Pegar empréstimo pessoal, porque os juros é menor, para pagar esse cartão de crédito e cancelar o cartão de crédito, porque não adianta nada você pegar um empréstimo para pagar um cartão, continuar gastando no cartão um dinheiro que você não vai pagar, porque você também tem que pagar o empréstimo. Então, a sua vida vai virar uma bola de neve. Isso é uma sugestão que eu dou, mas sempre procure um assessor financeiro para poder te orientar melhor. A segunda opção, a pergunta dela, eu posso cancelar o cartão de crédito? Você pode cancelar o cartão de crédito quando você quiser. Antes mesmo de renegociar? O fato de você cancelar o seu cartão de crédito, e muitas empresas quando você liga, fala, você não pode cancelar o cartão de crédito, tá? Isso é padrão deles. Você pode. Você pega o número de protocolo, vai no consumidor.gov e fala que você está tendo o seu direito, aliás, está sendo impedida de simplesmente exercer o seu direito de cancelar algo que você não quer mais. Só que não cancela a sua dívida, porque tem pessoas que pensam isso. Que a partir do momento que eu cancelo o cartão de crédito, eu não tenho mais a dívida. Não, senhor. Você vai ter a dívida e essa dívida vai ser cobrada como se você tivesse o cartão. E, infelizmente, você vai ter que pagar. Mas eles costumam pesar mais a mão nessa renegociação quando você não é mais cliente? Tipo assim, a gente não vai mais ter vínculo, você não vai mais querer o nosso cartão, então a renegociação é essa, quer, não quer? Não, eu não acho, não. É assim que funciona? Não, porque o banco só quer receber. Porque tem gente que fica com esse medo, né? Ah, mas se eu cancelar o cartão, eles não vão querer renegociar, como porque eu não sou mais cliente, não vão querer me agradar, não tem isso, então. Olha, eu vou dar essa ideia de querer agradar, é que nem, olha, o meu banco, todo mundo me agrada, tô 10 anos, fica um dia sem dever para ver se alguém vai querer conversar com você. Sem pagar o que deve. Então, assim, não tem essa. O cartão de crédito não é o seu amigo. Aquilo é uma empresa que precisa ter lucros e precisa receber. Se você cancelar ou não, é indiferente para eles. Por quê? Porque eles precisam receber. Então, eles vão te cobrar do mesmo jeito. Não fique com essa ideia de que, ele é meu amigo, meu... Não, pode cancelar e simplesmente faça direitinho. Cancele e saiba que você vai ter que pagar. Tá. E também para não gerar novas dívidas, né? Cancelar o cartão é sempre uma boa, né? Principalmente para quem tem mais que um, né? O Antônio está dizendo o seguinte, ó. Me disseram que quando você renegocia com o banco ou uma empresa terceirizada, você amortece, para amortecer a dívida, exemplo, eu devia 10 mil e vai pagar R$1.000. Você entra em uma suposta lista do mal pagador, ele colocou entre aspas, e o banco não libera mais nada para você, procede? É verdade. E muitos bancos vão falar assim, não é verdade. Mas é verdade e eu vou te falar o porquê. Eu sou advogada e trabalho com renegociações de dívidas full time, todo o tempo inteiro. Quando eu falo, tá bom, renegociei com um cliente, com uma empresa, vou dar um exemplo que é mais prático, uma empresa qual que sempre vai ter fluxo de caixa, sempre vai precisar pegar mais dinheiro emprestado com o banco. Eu vou lá e negocio uma dívida, um empréstimo que a empresa fez. Se eu for pedir outro empréstimo, ele vai falar não. Se eu for pedir para outro banco, ele vai falar, não, peraí, vou ver se eu consigo te ajudar. E como é que ele vai ver? Existe uma plataforma dentro do Banco Central que você consegue entrar, que é o Registrato. Você consegue verificar tudo o que está passando na vida do CNPJ ou do CPF.
Ou seja, se aquela pessoa tem dívida contra o banco e renegociou. Então, só o banco tem acesso a isso. Todas as instituições financeiras que estão cadastradas no Banco Central têm acesso a essa lista que você renegociou ou deixou de pagar. Logo, você entra na lista de mal pagadores, ou lista negra, que as pessoas falam, né? Geralmente é o que colocam em todos os lugares, porque o banco não vai olhar para isso. Aliás, o banco vai olhar para isso e vai falar, esse cara não é um bom pagador. Não é confiável. Então, é verdade. Tá. Então é isso, amigo. Que você consiga resolver essa pendência o quanto antes aí na sua vida. Agora, o Johnny 8 está dizendo o seguinte: estou devendo financiamento estudantil privado. Não tenho condições de pagar. A empresa pode bloquear minhas contas? Há alguma forma de eu provar que não posso pagar essa dívida? Eles podem bloquear minhas contas? Pode. Tenho uma filha pequena para criar. Trabalho como entregador de aplicativo. Infelizmente, pode. Muitas pessoas estão na mesma situação que o senhor. Mas a empresa também precisa receber. E aí a gente entra num ciclo de que tem um consumidor, tem um fornecedor, o fornecedor também tem pessoas para pagar e assim vai. Eles podem entrar sim com uma ação contra o senhor de execução, o senhor pode tentar se defender e fazer um acordo. A única parte ruim que acontece é que muitas pessoas acabam não contratando advogado porque falam, não, realmente eu devo, vou me defender para quê? E isso acaba gerando uma revelia e aí vai em cima das suas contas de carro, de moto, de casa e assim vai. Então, o que eu sugiro a você, procure um advogado para te orientar melhor. Tá bom. Agora, quantas vezes o consumidor pode ficar com o nome sujo? Ele vai lá, limpa, suja de novo, limpa, suja de novo. Isso aí pode ser um ciclo eterno. Não pode, não tem limitação. Limite. Você está devendo, vai para qualquer instituição, né? Serasa, SPC, não tem limite. Tá. Bom, então para finalizar, eu acho que vale sempre aquela dica, né, de como a pessoa se organizar, como você já colocou, dividindo aí as contas entre as essenciais e as supérfluas, né, o que pode esperar, o que não pode, para a pessoa começar a colocar a vida financeira num rumo um pouco mais saudável. Bom, gente, sempre vai ser assim. Faça uma planilhinha, coloque o que é essencial: água, luz, gás, moradia e alimentação. Isso é essencial para você viver, para você conseguir se arrumar, para buscar uma nova oportunidade de emprego. Isso é essencial. O que é útil? Útil é plano de saúde, é super útil, mas não é essencial. Eu vivo com o SUS. Independente dos problemas do SUS, eu vivo, então é útil. Carro é útil. Então, todas as coisinhas que não são essenciais são úteis. Então, coloca ali uma lista. Agora, o que é supérfluo? Comprar roupas caras. Eu posso ter brechó. E existem vários brechós em São Paulo, por exemplo, né? Que tem preços super acessíveis e roupas maravilhosas. De muita qualidade, inclusive com etiqueta que a pessoa nunca usou e a pessoa doou. Então, assim, não gastar com dinheiro com coisas que você não precisa. Isso é não gastar dinheiro com cafezinho em padaria. Por quê? Porque você está passando por um momento ao qual você não pode se dar esse luxo. Então, isso é o supérfluo. Mas é só um cafezinho. É um luxo no momento em que a família está endividada, né? Exatamente. Então, isso você vai excluir. Agora, dentro do que é essencial, eu vou olhar bonitinho quanto sobra junto com o meu pagamento. Sobrou alguma coisa, eu vou guardar. Depois que eu guardar isso daqui, eu vou falar, do quanto está sobrando todo mês? Pelo menos os 6 meses. Quanto está sobrando para ver se eu posso ter algo útil, como um plano de saúde, por exemplo? Essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Vocês fazendo essa lição de casa, vocês vão conseguir enxergar onde está saindo dinheiro e você não percebe. Como comprar balinhas, comprar bombom, pão de mel toda hora. Eu tive uma cliente que ela comprava pão de mel todo dia. R$7 um pão de mel. Uia! Aí eu falei pra ela, mas sério mesmo? Nossa, mas é maravilhoso. Falei, mas no final do mês dá um total que pode te ajudar a pagar outras coisas. A vendedora do pão de mel devia estar super feliz, né? Mas... E no caso da família que está endividada, fazendo esse mesmo diagnóstico e vendo se sobra alguma coisa no final do mês, você sabe o quanto você tem para renegociar as suas dívidas. Exatamente. E acabar com essa dor de cabeça, né, doutora? Isso mesmo. Para fazer contato com a doutora Bruna Kusumoto, que é advogada, a quem eu agradeço demais mais uma vez a participação aqui no Revista. Obrigada, querida. Obrigada. Sempre agradeço. Aulas, né, que a gente tem aqui que são maravilhosas pra gente sair do sufoco. @dra.Bruna Kusumoto com K, tá? E o Kusumoto com S. dra.Bruna Kusumoto. Obrigada. Eu que agradeço. Beijo, até a próxima. Muito bom.